Chegou E aí, ele! Gera? Tudo bem? Tudo tranquilo, meu querido? Tudo jóia? Tudo bem. E Então, você, Gera? eu Quanto tô bem tempo aqui. que a gente não conversa, que a gente não pode ter nossos 5 minutos pelo menos, né? Com essa Sim, loucura, no final acontecem coisas que é benéfica para todo mundo. Uma delas é poder te rever e realmente saber que você está bem, apesar de tudo, né? cara, é verdade. Eu falei aí com algumas pessoas aí, comentei que, lógico, a gente está passando por uma situação bem delicada, bem que a gente nunca tinha passado, ninguém estava esperando. Eu te comentei, acho que na outra live, parece que eu estou vivendo um filme, né? Parece que eu estou vivendo um filme, porque eu chegar dentro do aeroporto, dentro do supermercado, dentro do mundo com luva, com máscara, e manter distância de 2 metros, 1 metro, 1,5 metros. Parece um filme. Mas, por outro lado, problemas, o mundo deu uma desacelerada, né? Antes a gente não tinha esse É tempo verdade. para poder conversar, para poder falar com as pessoas, porque estava muito acelerado, todo mundo tinha muita coisa para fazer e não tinha tempo para as coisas principais, né? Que é as amizades que a gente fez, para estar com a família. E por esse lado aqui, essa pandemia aí te dá essa possibilidade, né? Por outro lado, não, mas isso aí, com o decorrer do tempo, vai passar e voltar à normalidade. Eu não sei se volta, mas a gente vai ter que reconstruir e começar a pedalar tudo de novo aí. Mas, falando com É você, verdade. obrigado pela disponibilidade aí, pela disponibilidade. Saudades de Imagina, você. Gera. E vamos conversar e falar um pouquinho de você. Acho que a tua história todo mundo já conhece bastante, desde a época da Eternite como goleiro, como empreendedor aí com a pizzaria, jogando em clubes importantes do Brasil e da Espanha e da Itália também, né? E agora você também como empresário. Uma coisa que eu gostaria de frisar com você também, você vai contar um pouquinho aí, fazer um resumo aí da tua história em relação aos 2 mundiais aí que você disputou, e depois, se quiser falar um pouquinho também da Espanha, e depois falar da parte de empreendedorismo também, que eu acredito que seja importante para os atletas, né, que ainda estão em atividade, aqueles que ainda têm uma carreira aí, mais alguns anos para poder jogar, aqueles também que estão já pensando em começar a parar, o quanto é importante já começar a pensar no futuro próximo, porque depois o futsal, o esporte passa, né? Então você tem que estar já preparando aí o futuro, e nada melhor do que já poder começar desde já, não esperar o amanhã, porque a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, né? Pode começar aí, meu querido. Não, é verdade, Gera. Eu acho que até em relação ao próprio Almir, né, o Mimica, carinhoso, o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer atleta no mundo. E, obviamente, no futsal a gente não tem as mesmas bases do futebol de campo. Então, por vezes, você ganha vários torneios, títulos importantíssimos, mas ele não vai te dar um retorno financeiro que o futebol de campo te dá. Uma tranquilidade futura. No futsal, a gente trabalha por contrato. Se o contrato, você passar os 12 meses e as coisas acontecerem bem, automaticamente você tem dias melhores no ano posterior. Caso você tenha qualquer problema no decorrer, você pode ficar com um contrato que é a metade do que você recebia. Por vezes as pessoas se limitavam a não falar a realidade desse fato, mas isso aconteceu com todos nós ali no futsal. O Almir mencionou a GM, é um fato engraçado com o Almir, porque a gente sempre ficava no quarto, até na Guatemala no Mundial de 2000, que foi meu primeiro Mundial, nós ficamos juntos, então a gente conversava demais, então a gente dividia o dia a dia. E na GM foi caso realmente diferente, porque eu estava no São Paulo, nós, né, que conquistamos ali o título de final de ano, o título paulista em cima da própria GM, que era o melhor time que tinha no campeonato, e aí alguns de nós acabou indo para a GM. Obviamente pensando sempre no contrato melhor.
Só que infelizmente teve um problema ali dentro da empresa e nós tivemos que se contentar com menos do que eu ganhava no próprio São Paulo. Só que você tem que arriscar às vezes na vida. E quanto mais você arrisca, maior é o ganho. Isso eu aprendi na minha vida dentro do esporte e eu acabo levando até pelo meu lado hoje empreendedor. Isso é fato, não tem como você fugir. E a GM, o primeiro salário do Almir, pós os primeiros 12 meses, a gente fez um acordo com o Reinaldo, que era o nosso diretor, que olha, nós vamos ficar, mas no próximo ano a gente quer o dobro. Então foi a primeira vez que eu vi o Mimica, eu fui junto com ele no banco, ele vai se lembrar disso, depois ele revendo o vídeo, que foi a primeira vez que ele teve 2 dígitos na conta. Então, cara, você precisava ver a felicidade dele. Só que era algo que depois se repetiu, porque a GM ficou aquele ano com um ótimo salário, 12 meses, quando chegou no final desse período, a GM acabou fechando as portas, alguns foram para a Ubra, a grande maioria. Eu, no meu caso, eu fiquei sem equipe, aí eu tive que arriscar e fui jogar uma Taça Brasil emprestado, até joguei junto com o Índio, nós jogamos lá emprestado, para jogar no Ceará essa Taça Brasil, onde por fim foi aquele jogo que acabou dividindo o título com o Carlos Barbosa, devido ao problema que teve com a torcida, de arremessar objeto na quadra, e o jogo estava empatado. Então, assim, o esporte ele é maravilhoso. Eu comecei a minha trajetória na Eternit, trabalhando numa empresa de amianto. Então, com 14 anos eu fui trabalhar porque eu tinha que dar uma contribuição em casa. Não que meu pai exigia, mas a gente sim passava com dificuldades. Era normal, né? Se a gente pegar nós atletas ali, a grande maioria teve uma passagem parecida. Vem de bairros de São Paulo, eu no caso da cidade vizinha, praticamente junto a Osasco, onde você lutava muito por um ideal. E eu com 14 anos fui trabalhar nessa empresa e fui ser o 5º goleiro de uma equipe de adultos que jogava o Campeonato de Osasco. E o que aconteceu? Que alguns goleiros se lesionaram, outros era meio que amador, não foram, e aí eu acabei jogando. Franklin, vai acabar Pode o tempo falar, disso aqui, vai acabar o tempo. Torna. Torna. Aí voltamos, Franklin, desculpa. Então, Gera, mas que nem eu estava comentando, então o futsal, ele sempre ele tinha o nosso grande amigo, né? O Azeitona, nunca mais eu esqueço dele. Ele sempre comentava que o esporte ele é cíclico, porém ele tem os furos no meio dessa sequência. E esses furos era onde a gente acabava caindo. Então nós tínhamos ótimos salários e de repente nós não tínhamos salário. Por esse motivo, eu muito cedo, desde a época da Eternit ali, que nem eu estava comentando, que eu fui trabalhar numa empresa de amianto e, por fim, eu acabei sendo um atleta de futsal, porque eu acabei arriscando jogando num clube da própria Eternit, onde não tinha categorias de base, eu acabei jogando por ser atrevido. Mas isso me deu uma condição e uma experiência de jogar com adultos muito cedo. E isso contribuiu muito para a minha carreira. Então, e aí os sonhos, eu sempre, na minha vida toda, eu sempre coloco metas, né? Eu comento em casa que um homem sem metas, sem sonhos, ele infelizmente não vive. Então você tem que ter metas na tua vida. E a minha meta, primeiramente, era, puxa, quem sabe ser campeão de Osasco? Aí depois, quem sabe ser campeão do campeonato no interior de São Paulo? E aí a gente foi conquistando. Quem sabe ser campeão paulista? A gente foi campeão em cima do Palmeiras, que era a grande equipe. Então, assim, eu fui alinhando. Quem sabe um dia ir para uma seleção paulista? Eu tive a oportunidade, além disso, eu fiquei com o Serginho, goleiro, que era, meu Deus, eu olhava ele pela TV, a gente treinava, ele falava para mim, e aí, Franklin, vamos? Eu falei, cara, eu tô te olhando, porque eu te vi pela TV, eu tenho que aprender contigo. E você quer que eu treine? Eu não vou nem disputar condição contigo, eu quero saber o que você faz para eu fazer melhor. Então, assim, isso é uma situação também que é importante. A gente olhar aqueles que estão à nossa frente, se espelhar neles, obviamente não parar com aquilo que eles fazem, mas aprimorar. Então, foram condições e metas que eu fui sempre colocando.
e depois que eu saí da seleção paulista, a minha meta era, quem sabe, um dia chegar na seleção brasileira. Eu pedi para Deus um jogo na seleção brasileira. No final, eu tive o privilégio de jogar praticamente... Joguei 4 mundiais, né, que foi na Guatemala em 2000, 2004 em Taipei, na China, 2008 no Brasil, e joguei 2012 na Tailândia, em Bangkok. Então, assim, é quase que uma trajetória de 16, 17 anos de seleção brasileira, ia, voltava, ia. Então, assim, eu fui um privilegiado, eu falo, só que, por outro lado, eu sempre fui muito persistente, né? O Almir ali deu o exemplo dele de perseverança, né? De um cara sempre muito regrado, e isso é o que traz retorno na nossa vida. Só que o esporte, ele vai passar. Eu fui, como eu disse, privilegiado de ficar na seleção brasileira há muitos anos, mesmo com altos e baixos, mas em momento algum eu deixei o meu segundo pezinho num outro ramo de trabalho. No caso, eu tive a pizzaria por 26 anos praticamente, depois que eu fui jogar fora do país, ao Mão, querido Mão, depois que eu fui jogar fora do país, meus pais acabaram assumindo, então, puxa, eu tive alguém que pudesse me cobrir nesse tempo. Então, assim, são situações que a vida te apresenta que você encara ou não. Né? O Fabinho hoje é meu sócio na Embloco, muitos não sabem, mas o Fabinho está lá comigo também, junto com o Márcio, irmão dele, que estava na UTI, até com risco de Covid-19, mas graças a Deus ele não teve nenhum problema maior. Mas enfim, Gera, o esporte realmente, todas essas caminhadas que o próprio Almir passou, se eu passar a minha, nós vamos ficar aqui até amanhã, porque realmente eu joguei até meus 43 anos, voltei com 45 anos, 44 anos, por causa de um momento que o Jaraguá Futsal aqui estava passando, dificuldade, e aí me fizeram uma proposta de contribuir para que a equipe não acabasse. E por fim, como eu digo, eu creio muito em Deus e creio no trabalho. Então, assim, eu tive um mês para treinar para jogar na Taça Brasil, no Carlos Barbosa, nesse último torneio. A gente não foi campeão, mas a gente saiu sem derrotas. Puxa, eu fiquei feliz da vida, parecia na minha época de Eternite. E depois nós fizemos uma final com o próprio Carlos Barbosa, que tinha sido campeão naquela Taça Brasil, onde a gente foi campeão da Supercopa. Então, assim, ali eu realmente despedi, minha carreira ali terminou, e eu já estava com o projeto da Embloco, né? Mas eu confesso que eu sou um cara que sou muito perseverante, como todos vocês, né, que estão aqui, que estão acompanhando a live, mas a gente tem que ter muita força de vontade, Gera. Você sabe muito bem disso, quantos países você passou, para você poder suprir o ano ruim, um mau ano, né? Então a gente tem que ter uma noção que o esporte não é para sempre. Ele vai te dar muitas glórias, você vai conhecer o mundo, só que você sempre tem que estar atento, porque você vai ter seu filho, você vai ter a tua esposa, e o pós-esporte eu comento para ti, Gera. Até eu não fiz nenhuma live, é a primeira que eu estou fazendo. Quando você falou, pô, Franklin, vamos fazer? Eu parei para pensar, porque não era algo que eu esperava fazer. Mas até minha esposa comentou comigo, falou, pô, é importante você passar as situações que você passou, dificílimas, que muitos não sabem. O parar de jogar, né, uma situação drástica, igual a do Mimica, aonde ele mesmo assim lutou até o final para estar o máximo de tempo, isso acontece com muitos que ainda são jovens, acontece com muitos que daí não conseguem boas equipes, com bons salários, e aí você está naquele momento que você tem que decidir, e agora? Eu vou ser um empreendedor, minha vida acabou, o que a minha esposa e os meus filhos vão esperar de mim? A gente, como pai de família, a gente sempre coloca esses pontos, né? Sempre num ponto alto, porque a gente não quer diminuir, né, Gera? Não por... porque, puxa, isso aí é um pouco... como que eu posso colocar? Não é que a gente se sente mais. A gente chega num nível que você não quer que seu filho passe dificuldades, você não quer que a tua esposa passe dificuldades. Não significa que não podem passar. Claro que podem, mas quando você coloca uma linha tênue, onde você fala, olha, minha base é aqui, no meu caso, eu sempre tenho essa linha onde isso contribui para que eu tenha energia
para eu poder suprir as dificuldades que aparecem, para eu poder dar esse passo seguinte, mesmo que seja numa condição hoje que eu faço casas, que muitos me perguntam, Franklin, você não entendia nada de construção civil? E é uma verdade, não entendia nada. Só que muitos não sabem, mas na época que eu estava no Corinthians, Gera, até quando eu fiz a minha despedida da seleção aqui em Jaraguá do Sul, né, um jogo interessante, só vou voltar um pouquinho. O jogo que nós fizemos, Corinthians e Jaraguá do Sul, pela Liga Nacional, uma semifinal, aí o pessoal, pô, nós ganhamos aqui dentro o primeiro jogo, para ir para a semi da Liga, eu estava no Corinthians, obviamente, eu saí de lá, tomei um banho e fui para debaixo do galpão. Muitas pessoas não sabem. Mas para que eu fui para debaixo do galpão? Eu tinha contratado 2 pessoas para contribuir comigo, e como eu não entendia de construção civil, eu fiz uma casa. Na fábrica hoje tem uma casa construída por mim, junto com 2 pessoas contratadas, e eu tinha um antigo sócio, que no caminhar ele preferiu ficar fora, porque realmente o caminhar ele não é fácil, né? A gente sempre conta quando a história ficou bonita, mas o trajeto, por vezes, ele é muito mais difícil que qualquer pessoa possa imaginar. Eu construí uma casa, Gera. Eu creio que se 15, 20 pessoas sabem disso, é muito. Então, assim, eu fiz com as próprias mãos, nunca tinha sido pedreiro, mas eu comecei a desenvolver em molde, no chão, fiz uma parte de concreto usinado, e ali eu comecei a fazer um teste pequenininho, um teste maior, daqui a pouco eu estava fazendo painéis de concreto de 2 toneladas. Esse foi o meu início na trajetória em bloco. E foi um momento super delicado, Gera. Foi no momento que eu tinha parado de jogar praticamente, te bate o desespero, por mais que você possa falar, mas eu tenho bens, eu tenho uma condição favorável. Cara, não tem como. Nós que somos competitivos, e quem está no esporte é competitivo, a hora que chega o momento de parar, você tem que colocar o joelhinho no chão e falar, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o caminho a seguir. E nesse momento foi quando Deus me deu a direção, olha, faça-se o segundo desejo do teu coração. E sempre quando as pessoas falam comigo, eu falo, olha, escuta o seu coração. Você consegue escutar o seu coração? Aí muitos falam, pô, Frank, você é louco? Você era louco jogando, porque brigava e batia e não sei o quê. Agora ficou louco como empreendedor. É uma realidade, Gera. Você tem que colocar o joelhinho no chão e escutar o seu coração. Tem um cara que, muito provável, eu acho que ele não está aqui nos acompanhando, que é o Ângelo. Olha que coisa, às vezes, na sua trajetória do esporte, o Ângelo goleiro. Isso, jogou na UCS, isso mesmo. O Ângelo, ele não sabe. Só que o Ângelo, eu fui jogar um amistoso com a seleção brasileira em Caxias do Sul, e aí ele nos deu uma carona, foi mostrar, não me recordo o que ele nos levou. Aquelas coisas, né? O atleta dali da região, a gente vai fazer um amistoso, a gente sempre tem essa parceria, isso é muito gostoso no esporte. Pô, eu tô aqui, você precisa ir em algum lugar, pode deixar, eu pego o carro, te levo. O Ângelo, a gente conversando naquele trajeto, ele falando da história dele, que o pai dele tinha empresa, ele contribuía com o pai, mas jogava, apaixonado por jogar. Depois a gente acabou jogando o Mundial em Taipei, na China, e posterior o Ângelo acabou encerrando a carreira para fazer trabalho profissional, mas em outro ramo. Mas aquele trajeto que a gente foi conversando foi de suma importância para mim. Então, todos esses anos passaram, quando eu parei, que eu coloquei meu joelhinho no chão, falei, puxa, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida agora? Me veio muito forte. Escuta o teu coração, que eu já falei que parece loucura, mas é uma realidade, e no meu coração vinha. Meu pai, ele ficou até minha adolescência, nós não tínhamos casa fixa. Então, quando a gente em São Paulo tem muito disso, né? Quando a gente fazia amizade com a galera da rua, que você jogava a rua de baixo contra a rua de cima, era taco, era futebol na rua, que a gente colocava o tijolo ou o chinelo no golzinho. Então, quando eu começava a ter esse convívio, meu pai chegava em casa e falava, puxa, a gente vai ter que mudar de casa. Para mim era um desespero.
Eu falava, como assim mudar de casa? Agora que tá legal, o time já tá formado, tudo tá acontecendo, tem que mudar de casa. E isso acontecia. E isso parou de acontecer quando eu já era adolescente. Foi quando meu pai conseguiu financiar a sua primeira casa própria. Então, quando eu coloquei o meu joelhinho no chão, o que veio muito forte, que Deus me mostrando, cara, você queria ser atleta. Você jogou futebol de campo no São Paulo, joguei por 3 anos e meio no São Paulo, onde eu conheci o Ivan Rocha, conheci vários outros, o Gilmar, que hoje é casado com a Aline Barros. Eles são tudo pessoas que estavam ali na minha época no São Paulo. E jogava futsal também. Né? Então, assim, fazendo um resumo, Gera, o Sim, esporte, ele é importantíssimo para você criar uma casca, só que vai chegar um tempo ele vai acabar. Então, esses exemplos do meu pai não ter casa, de ser atleta sendo um funcionário de uma empresa que fazia amianto, né? Conhecer pessoas nessa trajetória, nessa vida, que são empreendedores. Você fazer um network com um cara que não tem nada a ver com esporte, que vai falar, como nós estávamos mencionando, até foi você que mencionou que eu não sabia, que o Fabico, querido Fabico, o Fabiano, que está fazendo curso na XP e pode estar trabalhando com investimentos logo mais. ele já passou, só não assinou o contrato, ele só não assinou o contrato porque ele veio jogar aqui essa temporada na Itália. Quando ele voltar de férias agora, ele já passou nas provas tudo. Ele vai trabalhar com a Que XP show. em questão de investimento, sim. Que show. Porque isso é importante, Gera. A vida continua. Né? O Almir, eu comento contigo, mas, pô, eu não sabia como o Almir estava. E aí nós vamos, eu comentava na juventude, pô, a gente vai crescendo, e aí um vai para um lado, eu tinha um grande amigo, Reinaldo, que foi morar no Japão, aí tive outros amigos que foram para o outro bairro, outros para as outras cidades, você perde contato. E no esporte é a mesma coisa. Você perde esses contatos e pessoas que estavam contigo todos os dias, de repente elas somem e passam por várias dificuldades que você, que é o irmão, poderia estar contribuindo, ou poderia no momento também estar em dificuldade, dar um abraço e falar assim, ó, vamos passar essa época de sofrimento junto, mas nós vamos passar por ela. Então, esses itens que a vida nos dá, Gera, são os pontos que eu, como goleiro, que sou perfeccionista e detalhista, isso na minha adolescência aconteceu muito. A minha dificuldade na adolescência me fez ser corajoso, né? Muitos me perguntam agora, voltando ao esporte, como você fez na final do Mundial? Né? O Maracanãzinho lotado, o Tique estava jogando pra caramba, e de repente você chega pro treinador, PC de Oliveira, que todo mundo tinha medo, e fala assim, ó, PC, agora nos pênaltis eu vou. Isso é outra situação que a grande maioria da população não sabe. Mas o PC, nós tivemos um problema, que um relacionamento, né, aquela coisa que acontece também hoje, né, e vai sempre acontecer. Ah, pô, a história não chega realmente como ela é. E da história não chegar realmente como ela é, deturpa tudo. E eu com o PC, nós tivemos um momento que eu estava saindo da Espanha, ele me fez uma proposta para ir para a Ubra, mas ele como diretor e treinador da seleção brasileira, não era ele que conduzia a negociação. O treinador na época era o Miltinho, porque ele não podia ser o treinador da equipe principal, o goleiro na oportunidade era o Lavoisier, e eles queriam mais um goleiro para poder dividir ali o gol da Ubra. Mas por fim a gente não se acertou e eu fui para a Itália. Só que todo o desenho que foi passado para o PC foi um desenho hostil, onde ele não queria mais me levar para a seleção brasileira. E pelo que ele ouviu da história, eu mesmo ia falar, eu não quero o Franklin. Porque a história foi contada de uma forma hostil, que não foi a verdade. Né? Eu escutei falar do Miltinho, excelente pessoa, contribuiu com milhões de atletas. Mas o Miltinho, eu tive alguns probleminhas, que é normal também, os problemas significa crescimento, no Corinthians. Eu acabei até saindo do Corinthians porque a gente não conseguiu se alinhar ali. Mas nem por isso o Miltinho era um cara péssimo. Não, o Miltinho ele tinha
milhões de... O que ele fez pelo Almir, pelo Paulo, por tantos outros atletas, como que eu vou denegrir a imagem de um cara desse, que contribuiu com tanta gente? E assim foi. Para a gente voltar na história PC, essa história hostil acabou complicando para eu estar na seleção. E chegou a ficar em dúvida. No entanto que os atletas que estavam na Europa, normalmente faziam os amistosos na Europa. E os que estão no Brasil, os jogadores brasileiros, por logística, por custo, por um monte de coisa, né, Gera? E o último amistoso da seleção brasileira, onde iria definir uma pré-lista para o Mundial, eu fiquei fora. O único atleta que saiu daqui do Brasil foi o Rogério, goleiro. E aí eu fiquei fora dessa lista. Eu sentei com a minha esposa, na época eu já estava em Benevento, na Itália, eu falei, amor, não vou ter oportunidade de jogar o Mundial no Brasil. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Não adianta eu chorar. A escolha foi feita por nossa família. Eu acabei deixando de lado a questão profissional para ir para a questão familiar. Era para a família melhor ficar. Profissionalmente, não. Era para vir para a Ubra, mesmo na condição que estavam me passando. Mas aí eu optei, quando as coisas são de Deus, as coisas acontecem. E acontecem da forma como tem que acontecer e correta. Por mais que a gente, humanamente dizendo, a gente possa entender que está tudo errado. Mas para Deus está tudo certo. Isso é um aprendizado que eu tive também, Gera. Né? E aí teve alguns problemas na Eslovênia e o Reinaldo me passou uma mensagem falando, olha, o que você pensa da seleção brasileira? Eu falei, seleção brasileira é minha paixão, ainda mais jogar no Brasil, com a minha família do lado. Sonho de qualquer atleta, sonho de qualquer ser humano. Exato. E por fim, pelos problemas que teve na Eslovênia, eu acabei entrando nessa pré-lista. E se eu contar o que aconteceu nessa pré-lista, você vai falar, não é possível, Franklin. Num resumo, mas um dia nós vamos conversar sobre isso, eu tive uma bactéria na visão que eu tinha uma semana para provar que eu estava bem, porque na Europa a gente estava de férias, eu acabei vindo para Jaraguá do Sul, para Malve, justamente para não perder o ritmo, mas já estava algumas semanas parada, e o PC falou assim, ó, ok, mas os meus atletas têm que estar 100%. Eu não posso convocar alguém que está de férias. Vai chegar gordo aqui, vai chegar não tão bem fisicamente, né? Então, não. E nessa semana que eu fiquei treinando, junto com o Ferretti, o Joãozinho era o preparador físico, eu tive uma bactéria terrível nos olhos já. E eu tinha que treinar para estar na convocação final. E eu tive momento, para você ter uma ideia, que é a questão de você, quanto mais você arrisca, mais as coisas acontecem, né? O grau de ganho também ele é maior. Eu cheguei ao ponto de falar para minha esposa, você não me leva na arena hoje porque eu estou enxergando bem. Ela falou, mas seus olhos estão fechados. Eu falei, não, mas eu estou enxergando. E eu brinco, porque eu não fui com o meu carro, peguei o carro da minha sogra. Eu falei, eu vou pro ginásio com o carro dela, porque eu já não estava enxergando nada. Mas assim, eu brinco, eu dou testemunho, seja não só igrejas de denominação, eu sempre falo de Deus, não falo de religião. Católico, evangélico, e até empresa já dei testemunho, mas que foi acreditar. Aí eu acabei pegando o carro, cheguei na arena, me troquei enxergando 10%. E o primeiro trabalho na arena foi aquele gol aproximado, que tem chute toda hora, né? E nesse treino vinha a bola de tudo que é lado. Você gostava de tomar bolada, né? Eu pular. Bastante. E eu sempre fui um goleiro, Gera, que as pessoas não sabem. Mas assim, eu sempre me achei ruim. Sabe por quê? Porque eu sempre procurei fazer mais. Porque eu achava que o que eu fazia não era o suficiente para ser um bom goleiro. Isso aí é terrível. É um outro assunto. Porque você nunca está satisfeito consigo mesmo. Só que a tua procura da perfeição te dá energia para procurar essa perfeição. Só que é um desgaste terrível. Hoje eu faço terapia. Né? Mas nessa questão do treino, do Ferretti, eu peguei bola por vulto. Foi um dos melhores treinos que eu fiz na minha vida. Então ali eu entendi que Deus estava no caminho. E eu acabei indo para o Mundial. Acabamos ficando em Uberlândia. Aí estava entre eu e o Thiago, eram os dois que o PC estava entendendo que estava numa condição um pouquinho melhor que o Rogério, mas o Rogério também vinha super, super bem. Mas aí o primeiro amistoso com o Egito, eu saí jogando, depois o Tite jogou o segundo tempo e no jogo seguinte foi o contrário.
E por fim ele acabou definindo para o Thiago jogar o Mundial, mesmo eu tendo já experiência do Mundial, mas o Thiago foi super bem e manteve. Mas a conversa dos pênaltis, a gente começou a treinar porque quando chega no mata-mata, em 2008 a situação era que empatou, decide nos pênaltis, né? Não tem a prorrogação até quem fizer. E nessa daí de passo a passo e vai para os pênaltis, o Marcos Sorato, junto com o Guaíba, que me ajudaram demais, que era o segundo treinador, o treinador de goleiro, e junto com o Fred, que era meu treinador aqui, né, no Jaraguá, eles foram os anjos na minha vida nesse momento, e realmente eles começaram a, Franklin, faz isso, faz aquilo, e você sabe que eu sempre gostei de tomar bolada, e eu comecei a aprimorar. Aí as pessoas até começaram a falar, você é especialista em pênalti. Eu sempre dei risada. Eu falei, pô, ser especialista em pênalti é difícil, né? Você pode treinar bastante, mas especialista é um nome muito forte. Mas enfim, treinei bastante, mas naquela final do Mundial, chegou ao ponto de, durante a noite, porque você não dorme, gera o atleta que fala assim, pô, um dia antes do Mundial, que vai anteceder o jogo principal da tua vida, você vai ter uma noite de sono tranquila? Não, você não vai ter uma noite de sono tranquila. Você não dorme, para dizer bem a verdade. Ou seja, você não dormiu, né? Nada. E naquela noite, Gera, isso é um testemunho, que eu também nunca falei, nunca passei assim, sabe? Para ninguém. Esse testemunho, e o próprio Tiago, até hoje, ele não sabe o que foi aquele telefonema. Você sabe que quando nós estamos, que nem você está na Itália, a gente acaba ficando muito conectado, né? Sim. E nessa questão de ficar conectado, várias pessoas te chamam, você é conhecido, então chamam daqui, um amigo do amigo e tal. E eu cheguei de um treino, eu estava em São Martino de Lupari, e uma pessoa pegou e me chamou. Eu falei, Flávio, ela estava fazendo o nosso almoço. Eu falei, eu vou atender essa pessoa. Era o irmão Wagner. Nunca tinha ouvido falar dele, mas comecei a conversar com ele. Pô, Franklin, acompanha sua carreira, que legal, show, você poder conversar comigo. E aí eu pedi, falei, tá, você está falando da minha carreira e a tua? Ele falou, não, eu sou humilde, sou aqui do Morro Carioca, ajudo crianças que têm dificuldade financeira, de comida, enfim, eu também sou um desses. Creio muito em Deus, sei que as dificuldades surgem justamente para a gente crescer, e a gente começou a trocar informação. E ele pegou e jogou, falou assim, quem sabe um dia o Mundial não vai ser no Brasil, e eu vou ter o prazer de poder ver um jogo seu. Não tinha ainda definido que o Mundial seria no Brasil. E foi no decorrer dos meses, definiu que o Mundial seria no Brasil, ele pegou e mandou uma mensagem, que coisa linda, nós vamos nos conhecer. Eu falei, caramba, que legal, né? São coisas na vida, são situações que te acontecem que você fala, como isso, né? E aí, por fim, eu quase fiquei fora desse Mundial, pela história que eu contei, mas quando é para ser, Gera. Não tem homem no mundo que possa mudar isso. Então, a gente fala de Covid, a gente fala de tudo, mas o que é para ser Nós estamos passando por uma situação porque tem que passar. Né? E foi essa situação, nós ficamos em Uberlândia, treinamos, aí depois nós fomos para Brasília fazer a primeira fase do Mundial. Cara, uma organização, sabe que Mundial é totalmente diferente de qualquer torneio, totalmente diferente de Liga Nacional, Taça Brasil, realmente você começa a se sentir importante, porque você fala, meu Deus, tem até policiais para te levar para o treino, né? Então você fala, putz, é uma coisa realmente fora do comum, né? Todos deveriam passar por esse privilégio, porque realmente é delicioso passar por isso. E nesse momento que a gente estava em Brasília, ele me chamou, e a gente trocou a informação. Falei, olha, na fase final, ali nas quartas, que vai ser no Rio, você vai estar, eu vou deixar os ingressos lá embaixo, no hall do hotel, você pega os ingressos que eu quero te conhecer. Eu sei que tem todo o protocolo da FIFA que você não pode sair do gol e ir lá na arquibancada. Quem está na arquibancada não pode vir na cerca e você sair da quadra e ir lá conversar. Tem certos protocolos na FIFA que acabam impedindo isso. E assim aconteceu a fase final.
eu deixei ingressos, ele conseguiu, ele falou, pô, Franklin, eu vou mostrar minha família para ti. Aí nós pensamos, cara, como que nós vamos fazer? Porque tem aqueles seguranças em volta, mas eles ficam olhando, por vezes não olham nem para a quadra. E que eles têm regras a cumprir. Eles não Sim. permitem ninguém entrar na quadra, tem toda uma situação de crachá, que, crachá com risquinho A, B, você pode entrar na arquibancada e uma parte da numerada, C, pode entrar até na quadra, D, então tem todas aquelas informações que muitos não sabem, né? O Mauro tá sacaneando aqui, deixa ele, que Eu depois eu vou tô entrar na live dele já. Eu tô só pra ver aqui. Depois ele faz um monte de live aí, várias lives aí, depois a gente sacaneia ele. Deixa. Eu, eu vou entrar, eu tenho histórias dele, aqui em Jaraguá do Sul, deixa ele. Deixa pra lá, que é uma outra live. Deixa ele, deixa ele. Mas assim, Gera, e aí eu deixei esse ingresso e o Wagner realmente foi no jogo, acabou o jogo, era indo para as quartas de final. E aí ele falou, aí veio um segurança, me chamou, falou, Franklin, eu não podia, mas tem um cara que está se matando lá na arquibancada, deve ser teu parente, não sei o quê. Eu falei, mas quem que é? Ele apontou de longe, porque ainda tinha muita gente no Maracanãzinho, ele falou, sou o Wagner, sou o Wagner. Eu falei, pô, que show. Eu falei, fiquem do lado do ônibus, na saída que a gente conversa. E bem naquele dia ainda eu peguei exame antidoping. Tive que ficar lá 1 hora e pouco até fazer todo aquele protocolo. E não é que eu cheguei no ônibus, esse cara estava lá esperando com a família dele. Aí ele falou assim, pô, Franklin, esse daqui é meu filho, minha filha. Prazer em te conhecer, a gente através da grade nos cumprimentamos. Ele falou, pena que eu não tenho mais uma pessoa da minha família que ela não pôde vir, mas vai ter outras oportunidades, né? Tinha a semifinal ali e a final, se a gente passasse. E aí eu deixei ingresso para ele na semifinal, ele não conseguiu ir. Quando nós classificamos um jogo super difícil, puxa, chegamos naquilo que nós sempre sonhamos, né? Tá numa final, mais uma outra situação que eu aprendi com o Ferretti, né? Se você quer ser campeão, então você tem que estar na final. Se você não estiver na final, não adianta, né? Você não vai ter oportunidade de ser campeão. Então são todas situações que a gente vai gravando, né, na mente e nunca mais esquece. E aí nós estávamos na final. A gente estava na final e na madrugada a gente vinha treinando já desde as oitavas esse ritmo de pênaltis. E naquela noite a gente tinha um protocolo também que o Reinaldo não deixava ficar em telefone, essas coisas, e mesmo o pessoal do hotel não passava ligações para nós depois de um certo horário. E já era tarde da noite e tocou nosso telefone. Falei, caramba, tia, atende aí, atende aí. O Thiago atendeu, né, para não fazer barulho, para não ter... Senão o Reinaldo, você conhece ele, né, e já ia chegar e falar, quem é que tá no telefone aí, né, aquele jeito dele lá. Sim. Porque o andar todo ficou reservado para nós. E aí o Thiago falou, cara, é para você. Eu falei, meu Deus do céu. Bem para mim ainda, se o Reinaldo ouve, o PC vê isso, ligação para mim tarde da noite, eu tô morto, amanhã eu tô fora do jogo, né? O PC já não estava me engolindo muito, né? E aí eu falei, dá aqui o telefone. Aí eu peguei o telefone e Gera, vai parecer loucura, eu sei que muitos essas pessoas que estão aqui vão falar, cara, o Franklin é louco. Ó, esse daí participou e ele também não sabe disso. Aí tocou o telefone, o tio passou para mim e falou, cara, é para você. Eu falei, para mim? Ferrou. Peguei o telefone. Era o irmão Wagner, tarde da noite. Ele falou, pô, Franklin, desculpa te ligar essa hora, é que realmente aconteceu uma coisa e tal, e eu precisava falar contigo. Eu falei, mas irmão, falar comigo essa hora? Mas não tem problema nenhum, pode falar, porque eu e o Thiago aqui, nós estamos suando frio para jogar amanhã de manhã. No dia seguinte, né, que estava antecedendo. E aí ele falou assim, não, Frank, me desculpa, novamente. Eu falei, não, irmão, não tem problema. Eu falei, mas qual é o problema? O que aconteceu? Posso ajudar em alguma coisa? Ele falou assim, olha, eu vou te passar uma pessoa no telefone, só que você não a conhece. E não se assuste. Eu falei, não tinha nada que fosse me assustar mais do que pegar a Espanha no dia seguinte. Eu falei, pode ficar tranquilo. Eu falei assim,
pegar a Espanha, depois do terceiro Mundial, eu tinha perdido os outros dois, em Taipei tinha jogado o Mundial todo e a gente tinha perdido. Eu falei, eu já estava assustado, já o suficiente. Aí nisso era uma voz feminina, pegou e falou assim, olha, Franklin, eu não lhe conheço, e essa senhora eu não conheço até hoje, Gera. Olha que coisa. Ela falou assim, olha, você não me conhece, mas eu tenho algo para falar para ti. Eu falei, sim, mas a senhora tem algum parentesco com o Wagner? Ela falou, não, eu sou esposa do Wagner. Mas eu não consegui ir nos jogos, porque eu contribuo com as crianças aqui do Morro Carioca. A gente tem na comunidade alguns trabalhos, e eu não posso sair porque eles dependem de mim e tal. Eu falei, não, mas ótimo, mas o que eu posso ajudá-la? Ela falou assim, olha, na verdade, Franklin, eu creio muito em Deus. E eu sonhei com você anteontem. Eu falei, sonhou comigo, mas você não me conhece? Ela falou, sim, eu sonhei com você. E de ontem para hoje, eu sonhei contigo novamente. Eu falei, sim. Na hora você se assusta, né, Gera? Você fala assim, como assim? Sim. Uma desconhecida sonha com alguém que está indo para a final de Mundial no dia seguinte que está suando frio. Ela falou assim, olha, eu só tenho uma mensagem para te passar. Eu falei, pois não, pode falar. Ela falou assim, ó, nos dois sonhos ficou bem claro que Deus vai te usar. Aí eu perguntei para o Wagner, se você, qual que era teu esporte? Porque eu não conheço nada de futsal. Eu não tenho ideia se você está jogando, eu não sei se como que as coisas acontecem, mas eu tenho claro que você vai ser usado. Eu falei, ok. Eu falei, agradeço, né? Você se disponibilizar para fazer isso, para poder me passar essa mensagem de Deus, mas eu agradeço mesmo de coração. Aí o Wagner pegou no telefone e falou, Franklin, é o seguinte, que a gente tem nosso entendimento, isso é bíblico, que quando a pessoa sonha contigo, é uma mensagem por vezes que Deus está passando. E sonhou novamente, ela comentou comigo, eu falei, olha, você vai me desculpar pela noite, mas você tem que falar para o Franklin isso. Eu não tenho o contato dele, mas eu sei o hotel que ele está. E assim eu tomei a liberdade de ligar no hotel. E o mais engraçado é que o hotel não passava mensagem para nós, não passava ligação depois de um certo horário. E mesmo assim ele conseguiu ligar e o rapaz passou na hora. Ele falou... E aí o Wagner falou assim, olha, Franklin, creia porque essa mulher é de Deus. Só que quando falou, assim, eu já tinha jogado Guatemala, tinha jogado Taipei todos os jogos, você está num nível de concentração muito alto no Mundial. Sim. Mas quando você é o suplente, né, o Tique é que vinha jogando, e vinha jogando muito bem por sinal, você é suplente, você está na adrenalina, mas você não está tanto quanto quem vai sair jogando. E nesse tempo de tirar o telefone do ouvido e colocar no gancho, o Thiago olhou para mim e falou, caraca, o que aconteceu? Você está branco. Eu falei, não, Ti, tranquilo, é a ligação, a esposa de um conhecido, mas confesso para você que no exato momento que ela falou isso, eu comecei a suar. Comecei a suar, o Thiago olhou e falou, meu, tá suado. Eu falei, cara, concentrado pro jogo, Thiago, eu tenho certeza que a gente vai ganhar no tempo normal, esse jogo, que a gente vem muito bem. O PC, o Pipoca, né, que é o Marcos Sorato, eles realmente deram uma base para nós espetacular, com o Guaíba, com a nossa comissão. Nós tínhamos a Alessandra, que era da nutrição, a Melissa, que era a psicóloga, tinha o Reinaldo, que é o maluco de todos, que todo mundo conhece no esporte, o PC, baita treinador. Então, assim, a gente tinha um time muito forte, não um time só dentro da quadra, a gente tinha um time muito forte fora da quadra. Então, assim, na minha cabeça, Gera, a gente ia ser campeão no tempo normal. Quando essa mulher me falou isso, eu falei, tá, significa então que se o Thiago abaixar para amarrar o tênis dele, eu tenho que estar aquecido porque eu posso ter que entrar. E eu realmente acreditei nisso, tá? Eu acreditei no que aquela senhora tinha me falado. Mas o Thiago caía, teve um momento no primeiro tempo, ele caiu, eu falei, Senhor, agora? Só que assim, tá ao vivo, acho que não tem muita criança aqui. Quando o Thiago caía, você tá lá de fora. Cara, Maracanãzinho lotado. Tá Bandeirantes, tá Globo, tá tua família, tá todo mundo assistindo, o mundo todo assistindo. Gera, eu duvido o atleta que fala assim, eu estou nas minhas perfeitas condições tranquilo. Mentira. Estou tranquilo para entrar. Você tá...
hora que o Thiago caiu, eu falava assim, cara, é agora que eu vou ter que entrar? Eu já começava a suar frio. Claro que depois que você entra, por tudo que você treinou, tudo que você tinha na tua carreira, você entra no jogo, depois você esquece. Mas você do lado de fora, a tua mente, ela está num nível de aceleração. Quando você coloca o Sim. pé dentro da quadra, é outro. Então, quando a gente fez aquele 1-0, eu falei, pô, eu só agradeci a Deus. Mas eu agradeci a Deus por duas situações. Uma que a gente ia ser campeão mundial, e a segunda que eu não ia precisar entrar. E foi bem isso, Gera. Eu falei, cara, não vou precisar entrar. Obrigado, senhora. Agradeço. O presente que você quer me dar é ser campeão mundial. Depois de 12 anos, eu vou ser campeão mundial. Né? Até pulando um pouquinho, meu filho, o Gi, ele joga tênis, ele sempre pegava um menino, que ele sempre teve dificuldade e perdia. Chegava nas finais do campeonato, perdia. Chegava nas finais do campeonato, perdia para esse menino. Ele chegou para mim e falou, pô pai, eu já tô quase 6 meses e não consigo ganhar do Fernando. Cara, eu não tô aguentando mais. Quanto tempo vai demorar mais isso? Eu falei para ele, filho, eu esperei 12 anos para ser campeão mundial. Você tá 6 meses e já tá reclamando. Exato. Falei, cara, relaxa. Né? Mas assim, Gera, quando nós fizemos 1-0, eu falei, nós vamos ser campeão. A Espanha empatou, fiquei tenso de novo. Mas no finalzinho, quando o Vini faz o gol, né? Cara, eu invadi a quadra, falei, Senhor, muito obrigado. Te agradeço pelo privilégio de alguém que saiu de Osasco, que jogava na rua descalço, de repente vai ser campeão mundial, defendendo o meu país, defendendo a nossa bandeira, que o brasileiro ele fala, pô, eu sou patriota, mas não igual americano, igual outras raças que a gente tem pelo mundo. E eu dou muito valor ao verde e ao amarelo da nossa bandeira, sabe, Gera? Então, quando o Vini fez o gol, cara, eu pulei naquela quadra, invadi, o árbitro, eu já tinha amarelo até, e aí o árbitro só olhou para mim, eu falei, meu Deus, perdão, já estou voltando, mas ali era uma explosão de saber que eu não ia precisar entrar. Eu falei assim, tá ótimo, né? Eu participei do grupo que está sendo campeão mundial, então não preciso entrar. Eu não preciso ser estrela de nada. Eu não preciso ser o protagonista. Eu não preciso disso. O que eu queria na minha vida é poder estar no grupo vencedor e Deus estava me dando esse privilégio. E nesse momento que o Vini fez o gol, Gera, eu confesso para você, eu fiquei ali no banco só agradecendo. E aí eu comecei a olhar 1 minuto e 50, 1 minuto e 45, para acabar o jogo para eu sair comemorando. Minha esposa estava na arquibancada, atrás de mim, e olhando. Ela sabia um pouco do que tinha acontecido, porque ela sabia sem ser pela minha boca, porque antes de eu entrar no Maracanãzinho, ela passou uma mensagem para mim, isso é outra coisa que ninguém sabe, ela falou, ó, se prepara porque hoje Deus vai te usar. Mas ela não sabia da história do irmão Wagner. São coisas que não tem explicação humana, né? Não Quando é é de, igual eu tava... quando é de É Deus, igual eu é de tava Deus. vendo... Isso mesmo, já. Então eu estava vendo até o nosso novo ministro da Saúde falando, ele falou assim, tudo é científico, tudo é isso, para Deus também é, mas na condição dele. Então, quando estava baixando ali dos 2 minutos, eu só agradeci a Deus que eu estava num grupo maravilhoso, com pessoas maravilhosas, que realmente se doaram por um propósito. E isso é fundamental. Só que quando eu estava orando, foi quando a Espanha foi lá e empatou o jogo. Cara, o meu coração, eu falo hoje, ele acelera, para você ter uma ideia. Quando isso aconteceu, o nosso querido Azeitona estava atrás, na numerada ali do Maracanãzinho. Eu saí aquecendo igual um louco. Aí ele olhou para minha cara e falou, ô Nariga, vai entrar? Eu falei, não sei ainda, mas vou ficar aquecido. Eu nunca mais esqueci disso também. Nariga, vai entrar? E eu comecei a aquecer, depois minha esposa testemunhando também, ela falou, meu, quando eu vi você aquecendo, deu um sentimento de, cara, o PC vai colocar meu marido nesse momento, que enrascada, né? Mas depois ela lembrou da mensagem que ela tinha me passado. E aí ela começou a chorar por alegria. E eu comecei a aquecer. Então foi para a prorrogação o tempo todo aquecendo.
né? O PC até olhava por vezes para nós ali no banco, né? E a gente não pode ficar todos aquecendo, tem um número que a FIFA aceita. E aí todas as vezes o árbitro olhava para ver se não estava ultrapassando esse número de atletas aquecendo, mas eu sempre estava lá, não sentava. E eu aqueci a prorrogação toda, acreditando ainda que a gente ia fazer o gol. Quando faltava 50 segundos mais ou menos, eu falei, cara, você sabe que para cada campeonato existe uma regra, né? Eu falei assim, será que eu posso ir para os pênaltis sem estar atuando? E aí que me veio o primeiro problema. Eu falei, como que eu vou falar para o PC, que sou eu que vou ser o goleiro, e ele vai aceitar isso, né? Como tudo isso vai acontecer? Porque ele sabia que eu estava treinando, obviamente se eu estava lá é porque ele confiava em todos que estavam, mas a gente não tinha realmente trocado essa informação. Só o Pipoca que tinha essa informação. E o Guaíba. Então, assim, eu falei, não, tem que ser agora. E eu fui no PC, o PC super nervoso, claro, óbvio. Aí ele, cara, eu lembro o jeito que ele olhou para mim, ele falou, pô, vai, aquece então, aquece. Aí eu falei, não, já estou aquecendo, tal, tava mais molhado do que, mas voltei a aquecer. Só que daí eu lembrei, eu falei, puxa, eu não sei se eu não tenho que estar na quadra. Voltei com o PC. PC, será que eu não tenho que estar na quadra? Ele falou, ó, pergunta no mesário. Eu fui no mesário e falou, não, você pode entrar só para os pênaltis. Então aí eu voltei para ele, ó, vou voltar a aquecer. E fiquei aquecendo. Então assim, quando acaba o jogo, o Thiago veio direto na minha direção, já sabia, né? Eu tinha comentado com ele que eu falaria pro PC dos pênaltis, como ele me viu aquecendo, ele já entendeu que o PC tinha dado ok. E nesse momento eu fui para os pênaltis. O primeiro a bater foi o Kik, eu lembro que até resolou um pouco no meu cotovelo, mas assim, a sequência toda foi bem louca, né? Porque alguém te falar de madrugada quase, que você vai entrar num jogo e de repente você tem que entrar nesse jogo, e a única coisa que esse sonho pedia é para eu entender que não era o Franklin, sim Deus. Então, nesse momento, Gério, eu confesso para ti, que é algo que eu também não falei até hoje, quando eu pisei nas 4 linhas ali, meu coração disparou, e aí eu sabia que eu não podia entrar nos pênaltis daquele jeito, eu tinha que jogar uma endorfina no meu sangue, no meu corpo, para eu me tranquilizar, mas veio muita coisa, veio um filme na cabeça que você não tem ideia. Em poucos Mas segundos, né? é aquele flash que em segundos passa a tua vida desde quando você estava em Osasco. Trabalhando numa empresa de amianto, desde quando você não tinha sua casa. E eu falo para você, até hoje eu sinto vontade de chorar. Me dá emoção para falar isso. E dos apoios que eu tinha na seleção. Eu agradeço todo dia esse Marcos Sorato. Agradeço todo dia esse Guaíba e o Fred. Então, assim, quando eu coloquei meus pés, que foi o primeiro pênalti, quando foi o segundo pênalti, eu falei, Senhor, nós estamos indo para o terceiro pênalti e eu não estou contribuindo com o meu grupo. Se o PC confiou em mim, o Pipoca confiou em mim, eu tenho que mostrar por que eu vim. Mas eu não preciso mostrar para todo mundo que está aqui vendo ou o mundo que está vendo. Eu tenho que mostrar para ti. Então, no terceiro pênalti, que foi o Torras, que chegou a jogar comigo no Polaris, na Espanha, e sabia que ele batia forte, mas aí o próprio Marcos Sorato e o Guaíba, a gente tinha assim combinado que o canhoto, eu iria para a esquerda, que é o lado bom deles, e o Décio para a direita. Só na bate do Ortiz que eu acabei trocando, porque eu acreditava que o Ortiz ia querer abrir, e por fim ele bateu super bem e fez o gol. Mas ali no terceiro pênalti, que eu peguei, foi uma explosão de emoção, já era. Mas comemorando assim que eu falei, Senhor, virei e só agradeci a Deus realmente. E aí eu olhei para o lado, estava o Luiz Amado, que cara, que goleiro, excepcional. Eu sempre admirei o Luiz Amado. Ele, muito provável, não sabe disso também. Mas, cara, a envergadura não era muito mais alto que eu, mas tinha envergadura, uma qualidade absurda. Só que eu olhei meus companheiros assim e falei, todos estão batendo super bem.
O Cício tinha batido, o Marquinhos tinha batido, o Lenísio com aquela frieza absurda. Então, assim, todos bateram excepcional. E aí eu já coloquei na minha mente que a gente era campeão mundial. Esse é o desenho humano, né? Nosso, né? Nós vamos ser campeão mundial. Aí nós fizemos, aí eles fizeram, aí no último pênalti, que era o Ari foi um dos melhores goleiros, foi um dos melhores jogadores que eu vi bater pênalti, foi o Ari. O Ari nos treinos, que nós fazíamos depois, que terminava os treinos, a gente ficava batendo, ainda treinando pênaltis, ele era o melhor batedor, não conseguia pegar o neguinho de jeito nenhum. Então o nosso treino, como que era? A primeira batida dizia onde ia a bola. Então nós íamos, mais pancada, como se fosse no jogo mesmo. Tomei uma do Vinícius que nunca mais esqueci. Quase fiquei sem respirar, bem no pescoço. Mas assim, me deu coragem para entrar na final. E quando o Ari foi bater, eu estava agradecendo, sabe? Aí o Ari bateu, o Luiz Amado pegou. Cara, eu vi o neguinho baixar e levantar a cabeça, já triste, meio que lacrimejando. Eu falei, Senhor, isso aqui é um grupo, né? Pessoas me ajudaram, né? Como eu disse, Pipoca, Guaíba, o próprio Fred daqui, todos os atletas me treinando, toda a nossa equipe, quem estava fora, nutricionista e tal. Se o meu companheiro, ele pode ter entendido que perdeu a guerra ali por um erro dele, puxa, que eu possa ser um ponto importante para que eu possa dar essa tranquilidade do erro dele, porque ele já tinha jogado muito o Ari, o campeonato todo, não seria justo, ainda mais dentro do nosso país. E aí foi quando o Marcelo bateu e eu acabei pegando o pênalti. Cara, eu estava tão anestesiado porque vou falar o que antecedeu o pênalti. Eu entrei naquele gol, Maracanãzinho, todo aquele auê, que você não escutava nada e tanto barulho gera. Eu vou te falar o que veio na minha mente. Eu parei, abri meus braços, ia começar a me mover, eu falei, Senhor, aquilo que você pede para a gente fazer humanamente, que é treinar, se dedicar, acordar cedo, dormir tarde, realmente entender que o propósito maior é contribuição, é parte integrante de um corpo, que chama Seleção Brasileira. Então você tem que se dedicar, você não estava enxergando, se esforça para estar na lista. Toda aquela situação, Gera, veio na minha mente e eu fiz só um pedido. Eu falei, Senhor, aquilo que você pede para nós fazermos humanamente, eu procurei fazer. Agora, eu não tenho capacidade, por toda a tensão, de fazer essa defesa e a gente ser campeão mundial. Mas eu estou nas suas mãos. Quando o Marcelo veio bater, que eu fiz a defesa, eu estava tão anestesiado nesse sentido que eu, por um momento, eu não percebi que tinha acabado o jogo. E ali eu acabei comemorando ali, e depois que eu fui ver a pessoal, eu vi o Vinícius com o Falcão e os demais correndo, e aí eu falei, cara, acabou? Então, assim, isso para mim foi algo que marcou minha vida, que eu levo hoje para minha parte de empreendedor. Eu saí correndo, eu falei, Alessandra, nutricionista, e é outra loucura, porque eu estava saindo atrasado, e aí eu lembrei que não podia ser o Franklin. Eu voltei para o quarto, o Thiago já desceu, peguei uma camisa de aquecimento nossa e escrevi, obrigado, Senhor. Não religião, mas obrigado, Senhor. E aí eu trovei com a Alessandra, que estava atrasada também. Falei, ó, a hora que acabar o jogo, você me entrega essa camisa. Ela falou, mas como eu vou entregar? Eu fico lá em cima, cheio de gente, lotado, Franklin. Eu falei, meu, deixa Deus organizar, Alessandra, não faz pergunta difícil. Vamos pro jogo, já tô tenso o suficiente. E você acredita, eu saí correndo, quando eu vi, eu estava atrás do banco da Espanha, onde eles estavam concentrados ali. E ela estava com a mão esticada, dizendo assim, cara, realmente seu Deus é louco, né? Porque eu tô bem aqui. Aí eu peguei e coloquei a camisa, obrigado, Senhor, que é o que eu comemorei o título. Aí eu saí correndo, dou de cara com quem? Com o PC. O PC estava cumprimentando os atletas da Espanha, estava
na área do outro lado, onde foram os pênaltis, mas eu estava com a adrenalina tão alta que eu peguei o PC pelo colarinho, os dois lados, levantei o PC e falei, cara, você é muito filha daquilo lá. Eu falei, é muito, cara, você é muito, não é pouco não, você é um desgranhento, você é um filho da mãe, cara. Mas assim, ó, essas pessoas te ensinam muito. Por isso que eu tenho um conselheiro na empresa hoje. São pessoas que têm mais experiência que você. E ali eu falei para ele, falei, PC, você foi o cara mais filhado daquilo lá que eu tive como treinador, ainda mais na seleção brasileira, mas você foi um cara que me ensinou que as situações elas se repetem. E como tinha acontecido em Taipei, na China, e eu fiz a defesa de um pênalti mesmo, jogando todos os jogos, e estava aquecido, e estava ali na partida, não foi suficiente, a gente acabou perdendo, né? E agora, nesse momento, eu pude estar preparado para fazer 2 defesas. Então, eu te agradeço por isso. E aí, deixei ele lá e fui comemorar. Mas são situações que a vida te apresenta, que você encara ou não, entendeu, Gera? E nem por isso significou, porque várias pessoas, até hoje, quando eu dou testemunho, conto, falam assim, pô, Franklin, você foi o cara que levou a seleção brasileira a ser campeão mundial. Terminou nas tuas mãos. Eu falei, negativo, não terminou nada na minha mão. Você acha mesmo que eu fui o responsável? Quem que chegou até o momento dos pênaltis? Fui eu ou foi o Thiago, ou foi o Vinícius, ou foi o Lenise, ou foi o Schumacher? Quem foi que levou a partida até os pênaltis? Eu não estava lá na quadra. Então, assim, as pessoas têm que entender que a gente faz parte de um sistema. E dentro do sistema que você está, você faz parte integrante e importante desse corpo, entendeu, Gera? Então, assim, eu entendo que eu fui uma pessoa usada por Deus e que eu correspondi dentro daquele corpo que se chamava naquele momento Seleção Brasileira, que estava jogando o Mundial no Brasil. Então, isso é algo que eu levo para a minha vida, eu levo para os meus funcionários. Nesse momento de dificuldade, puxa, você tem que ler muita notícia, você tem que estar a par de muitas situações, mas eu, em momento algum, eu deixo de ser o Franklin que foi atleta. No entanto que a Flávia comenta comigo, fala, pô, tua roupa de trabalho é calça jeans, tênis, aquele tênis Adidas e camisa polo. Eu falei, sim, era assim que eu ia para os jogos. Então não muda. E os meus empreendimentos, o primeiro que eu fiz é o Residencial Macau, que eu vou terminar agora em dezembro, e o meu segundo empreendimento vai se chamar San Martino di Lopari, que é a primeira cidade que eu desci, primeira equipe que eu joguei na Itália. Então, assim, o aprendizado que eu tive na minha trajetória, na minha vida no esporte, que a gente pode ficar aqui falando durante horas, é o que me dá base para eu poder realmente chegar além do que muitos acreditam que possam chegar. Mas se perguntar assim, Franklin, você é diferente no quê? Eu sou perseverante e creio em Deus. Né? Opiniões todos nós temos. Né? Então, assim, realmente a gente vem passando por um momento difícil no nosso país. Se você me perguntar, Gera, cara, como é que você faz como empreendedor hoje na empresa? Você dispensou alguém? Hoje eu trabalho diretamente e tenho um grupo que fica na parte externa, que é contratado por mim também, terceirizado, que gira em torno de 35 pessoas, 35 profissionais. Eu sou pequenininho, eu comecei a fazer casa dentro do galpão, hoje a Fábio comentou bastante, graças a Deus. A gente já está em 18 cidades aqui na região, as nossas casas. E a minha empresa é de Deus, eu sou só o gestor dela. Toda segunda-feira a gente faz... Desculpa, o índio. Nos meus empreendimentos, eu coloco o índio 1 e índio 2. Meu Deus do céu. Aí, teu parceiro, teu sócio aí, algumas coisas aí. Você ensinou bastante pro índio. Eu acho que não. Eu acho que eu vou ter que ajudar ele mais. Mas, assim, uma coisa que eu peço, assim, Gera, nesse momento que a gente está tendo, é que as pessoas não deixem acreditar, sabe?
A vida vai passar momentos bem delicados para todo mundo, mas não deixa de Acreditar. que tem que ir melhor à frente. E a perseverança é algo fundamental e, obviamente, o arriscar com consciência, ele vai te dar uma condição de você, puxa, no momento que eu mais arrisquei na minha carreira inteira, porque se eu não tivesse pego os pênaltis, você pode ter certeza que eu seria um eterno frustrado no campo esporte. Né? Eu seria assim, uma pessoa que tinha sim dado a cara, mas você sabe que a gente competitivo, a gente sempre procura o melhor e quer ser o campeão, e de repente eu ia me sentir talvez, e isso é humano, menos que meus companheiros. Que tudo que eles podiam fazer, eles fizeram, e no momento que eu tinha que dar a minha contribuição, não teria feito. Então isso é uma realidade da vida, né? Não adianta a gente pintar de verde e amarelo, azul, branco, que é bonito, não. A gente tem que dizer, a vida é difícil. Só que se a gente levar ela para um âmbito de dificuldade, ela vai se tornar muito mais difícil. Perfeito, perfeito. Grande testemunho. Oi, Gera. E aí, minha filha tá Oi, aqui. não tô te vendo ainda. Tá carregando aqui. Já foi? Não, ainda não tô te vendo. Tá me escutando? Agora sim, agora sim. Tô escutando. O alemão traíra. Eu vou depois ele vai passar aí, eu vou estar sacaneando ele, deixa ele. Depois ele vai passar aí para sacanear. Não, eu te agradeço aí pelo grande testemunho, histórias que muitas pessoas não sabiam. E Sim. como eu falo sempre, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. É verdade. Nas passagens que você teve, nas experiências, e nem da live, né? Porque eu cito sempre que essas histórias, experiências que nós vivemos, que você viveu, sempre serve para edificar a vida das pessoas. Então, verdade, eu que te agradeço pela disponibilidade. Te agradeço também de ter tido a oportunidade de ter jogado junto com você. E além disso, além de tudo isso, de ter sido campeão, além de tudo isso, mesmo estando longe, mesmo tendo ficado, às vezes fica algum tempo sem se conversar, acredito que tem o teu respeito e tua amizade. E isso para mim é o que importa e é o que vai ficar pro resto da vida depois do esporte. E verdade, por isso, agradeço você, agradeço a Deus, agradeço também a tua família aí, e a gente vai manter contato, e depois eu te ligo aí amanhã, te mando áudio e também te faço o contato do Almir e dos meninos aí, pra gente manter essa relação aí. Eu não podemos ficar distante. A gente pode te ajudar. Sim. Então isso é importante. Eu agradeço muito, Gera. É uma oportunidade poder estar te vendo, falando contigo, poder rever o Lincoln, o próprio alemão, mesmo o Mimica ficou comigo tanto tempo e depois a gente acabou não se vendo mais, mas sempre é um prazer muito grande. E pedir que Deus passe o quanto antes essas dificuldades que nós estamos tendo hoje, que eu vejo que tem muitas opiniões, e obviamente não dá para você levar em consideração todas elas, você tem que fazer a tua própria opinião. Eu como gestor, eu entendo que sim, as pessoas que estão na corrente de risco têm que ficar em casa, mas as demais têm que procurar o dia a dia, trabalhar para poder sustentar e as pessoas não passarem fome, que são situações que a gente vê muito próximo, muito perto, é triste também, mas eu só queria deixar duas situações. Uma, te agradecer de coração pelo privilégio, Gera, um beijo grande na tua família toda, com certeza Deus vai organizar para a gente se ver novamente, quem sabe aí na Itália ou aqui em Santa Catarina. E outra situação que eu tenho que passar para eles, tem bastante gente curiosa que eu estou vendo aqui, eu não pinto o cabelo, é natural.
Os caras estão com inveja, Gera. Fala pra eles, é natural. Eu vou fazer o quê? Tá pretinho, né? Mas aí... Tudo branco tem que passar uma maquininha. Não é enganada, meu. Se falar... Como que era que tinha lá? Nugget? Que era das antigas? Não lembro o nome que tinha. Mas os caras aqui, tudo curioso. Pô, o Frank tá com cabelo pretinho. Claro, eu vou fazer o quê? DNA, né? O que eu posso fazer, né, Gera? Pois é. Aí, como o alemão tá sacaneando, manda alemão se lui parla bene l'italiano. Domanda se hai imparato qualcosa o no. Sim, parla troppo bene. O alemão, ele não pode falar nada, Gera. Ele é o único cara que eu conheço que conseguiu bater numa lixeira. Sabe aquelas lixeiras grandes, caçamba? Ele foi o único que eu conheço que conseguiu bater numa caçamba dessa de pegar entulho. E ele é o único que tinha uma S10 verde. Imagina. A S10 verde foi ainda na época de São Paulo. Isso aí eu tava, hein? Meu Deus, em 98. Ele conseguiu entrar numa caçamba parada. Você vê como ele dirigia bem, né? Meu Deus do céu. Ai. Frank Lee, te deixo aqui. Te agradeço. Valeu, aí. A gente vai... Eu que te agradeço. Obrigado por tudo mesmo. Que agora eu vou chamar o cavalinho aí, meus parceiros. Pô, pede para ele mudar o nome dos empreendimentos dele, Índio 1, Índio 2, Índio 3, caraca. Passa aí o site da Inbloco aí, pelo menos aí, quando o pessoal quiser entrar, dá uma entrada aí nos empreendimentos seu aí. Como que é o site? É www.embloco.com.br. Eu coloquei escrito aí. Aí, perfeito. Quem quiser empreender, é só entrar em contato aí no direct do Frank, ou entrar aí em contato via site aí, que vocês vão ser bem atendidos. Com certeza, com certeza. Obrigado, obrigado, Frank. Um beijo grande, obrigado por todos que ficaram me ouvindo. Pô, desculpa aí, alemão, que ficou com sono. E mandar um beijo pro meu sócio, o Fabinho, que tá ali, mandar um beijo grande pro Márcio também, que passou por momentos difíceis e agora, graças a Deus, está restabelecido. E é isso é o que vale da vida, que é saúde, principalmente. Tá bom, querido? Não, maravilha. Aqui a Flávia escreveu aqui. Qual que é passa o Insta também da empresa, vai. Já que tá o queijinho aqui também. Você colocar lá construtor em bloco, já entra no Insta. Mas você entrando no site, você vai descendo no próprio site e já entra no Insta, no Face. A gente tem todos os passos ali. Maravilha. Beijo no coração de vocês. Abraço. Obrigado. Outro, fica com Deus. Beijão, querido. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, tchau.